Bom, gente, então eu vou dar um exemplo aqui de um paciente, só para vocês entenderem como é que é feito, ok? Então, paciente, dados pessoais e anamnese, paciente sexo masculino, 19 anos, profissões nenhuma, compareceu para avaliar condições dentárias e a possibilidade de tratamento ortodôntico. Conhecer o problema do paciente e o exame clínico. Então, no exame clínico eu vi que a abertura dele de boca é de 3,5 dedos. Tá bom, o ideal é 4, mas 3,5 dedos dá para você operar numa boa. O Davi Santos perguntando, pode ser uma radiografia periapical? Depende, eu gosto da panorâmica, porque você vai conseguir ver melhor as estruturas ao redor e o tanto que aquele dente está impactado em relação a essas estruturas. Você consegue ter uma ideia melhor da dificuldade do processo numa panorâmica neste caso. Melhor ainda, vamos pensar assim, situação ideal, tomografia em algumas situações. Tá? Eu vou mostrar esse caso aqui e esse caso foi feito com panorâmica. Se não tem nenhuma das duas e o dente não estiver impactado, por exemplo, ele está apenas coberto por gengiva, né, semi-incluso, dependendo da situação, a periapical consegue atender. Eu gosto da panorâmica para fazer o registro, tá, do caso, né, do prontuário do paciente. Então, a palpação ganglionar negativa, ou seja, não tinha inflexão presente, negativa, sublingual, cervical, queixa de alguns elementos dentários ausentes e a dor na região posterior da mandíbula. Então, ele estava com dor na região posterior da mandíbula e tinha alguns dentes que estavam ausentes que, segundo o paciente, não nasceram. O paciente relata que nunca extraiu o dente. Então, você já levanta a orelha, né? Porque, poxa, se o paciente nunca extraiu o dente e tem dente ausente, aonde foram parar esses dentes? Ou ele tem agenesia, ou ele está em algum lugar. Olha só o Lucas falando, às vezes as periapicais podem até esconder a lesão, entre parênteses assim, né? Sim, pode acontecer. Então, vamos ver, né? O grau de ansiedade do paciente, leve. Então, o pânico dele de dentista é leve. A meta é resolver o problema da interferência da mordida, né, através de um tratamento ortodôntico e avaliar as ausências dentárias. Boa abertura de boca, o paciente tem uma boa abertura de boca, né? Isso são as observações que eu fiz segundo aquelas análises, aquelas observações que eu fiz acima, tá? O elemento 47 está ausente no arco. Então, assim, se o elemento 47 está ausente, o que eu vou fazer? Eu vou pedir uma panorâmica para poder avaliar melhor onde vai parar esse 47. Pedi exame de sangue para confirmar a saúde geral do paciente e exames radiográficos. Então, na primeira consulta eu fiz isso. Exame de sangue, ele me mandou, estavam dentro da normalidade. Quando vocês tiverem uma radiografia do paciente na mão, gente, vocês vão olhar as seguintes coisas. Formato das raízes, que é muito importante para saber se você vai ter que fazer odontosecção entre raízes ou não. Às vezes, as raízes estão divergentes. Quando elas estão convergentes, muitas vezes ela vai sair como uma bala, digamos assim, né? Você consegue muitas vezes tirar as duas raízes juntas. Mas quando as raízes estão divergentes, ou seja, uma para cada lado, muitas vezes você vai ter que fazer uma segunda odontosecção nesse dente impactado, que é entre as raízes, para você diminuir a resistência e conseguir removê-los. Então é importante você ver o formato da raiz, volume dessas raízes, às vezes são raízes bonjudinhas, né? Bojudas, assim, são mais difíceis de tirar. Às vezes você vai precisar fazer pequenos alívios ósseos para conseguir fazer a remoção dessas raízes, tá? Então é interessante observar as raízes e o seu posicionamento. Relação do dente com estruturas nobres no superior, seio, maxilar, tuber, né? Dentes vizinhos. No inferior, nervo alveolar inferior, língua, na região da língua, às vezes o dente está lingualizado. A região ali óssea que você tem, se ele está muito impactado, quanto mais impactado o dente, gente, quanto mais interno ele estiver próximo ao ângulo da mandíbula, ao ângulo, maior a chance de fratura, porque mais profundo está aquele dente, mais você vai ter que acessar, mais você vai ter que desgastar o osso. Então se torna uma cirurgia com um risco maior de você ter uma parestesia, de você ter uma fratura. Existe essa chance. Posição espacial do dente é justamente isso. Você vê no ramo, aqui a gente tem tipo um ramo, né? Você vê no ramo o posicionamento dele, se ele está mais profundo ou mais externo, tá? Então, assim, existe classificação que fala sobre isso. Eu já dei aulas falando das classificações para vocês.
Aqui é mais para vocês, assim, é mais geral, tá? Eu tô falando para vocês as percepções que a gente tem normalmente no dia a dia aí, né? Só para você ter uma ideia dos riscos e das questões que vocês precisam olhar nas radiografias, ok? Vamos ver a radiografia do paciente. Olha só onde foi parar o 47. Achei! Achei o 47, né? Ele estava sumido, não é mesmo? Tenho receio de uma comunicação bucco-sinusal no caso superiores. Pode acontecer, viu, Davi? Dependendo da posição do dente, da posição das raízes, do grau de impactação do mesmo, pode acontecer. Por isso que tem que ser bem planejado. Porque planejado você vai ver esses riscos antes de fazer a cirurgia. Olha só que interessante, a gente achou o 47, ele estava sumido, né? Oi, sumido. E aqui, gente, o que eu faço quando eu pego umas radiografias? Aqui eu vou mostrar para você em cores, mas não precisa ser colorido, tá? Mas se vocês gostam de colorido, ok, eu gosto. Eu gosto porque eu acho que as cores, elas ajudam muito. Quais são os riscos aqui? A gente vê, gente, que o 48 está deitado em berço esplêndido em cima do nervo alveolar inferior. Em cima, né? Basicamente. Desse lado a mesma coisa. Tá, existe essa questão dele estar muito próximo, né? E a gente não consegue, inclusive a gente não consegue ver continuidade do canal aqui. Quer dizer que bem provável que ele esteja à frente, né? Então tem que tomar cuidado na hora que for fazer a odontodissecção ali das raízes. Aqui, gente, olha o tanto que está profundo, impactado esse dente. O colega falou sobre o risco de uma comunicação bucco-sinusal. Olha só aqui a questão. Aí é que tá, o colega que perguntou aqui em relação à radiografia periapical, fazer uma radiografia periapical dessa daí, gente, olha, não é para poucos. Poucos sabem posicionar o filme para conseguir fazer essa radiografia aqui, tá? Porque é uma radiografia difícil. E você vai ver, bem provável, só uma parte da raiz, você não vai ver tudo. Você não vai ter ideia, por exemplo, o quanto que ela está lá dentro do seio. O 26 deste paciente tem chance de comunicação? 26. Tem. Todos os dentes posteriores, gente, de pé para trás, tem chance de comunicação. Peterson fala que em a maioria das extrações posteriores que você faz, existe uma microcomunicação. Acontece que o próprio coágulo sanguíneo consegue fechar essa comunicação e dar condições para aquela cicatrização. Então, existem pequenos rompimentos da membrana, mas que o próprio coágulo resolve. O problema é quando esse pequeno rompimento é maior do que deveria. Aí a membrana pode levar mais tempo para se regenerar. O paciente fazendo movimentos de pressão negativa, né, pode acabar fazendo aquilo ali epitelializar, criar o epitélio. E aí você vai ter a tal da comunicação. Tem indicação da exo dos superiores? Sim, até porque ele tem supranumerários, ele tem o 19 e o 29 aqui, ó. Isso aqui é um supranumerário, gente, ó. Esses daqui, tá? E para o paciente conseguir finalizar o tratamento ortodôntico, ele vai ter que fazer o uso de elásticos em classe 2. Então, nessa situação, é interessante não ter os terceiros molares, eles dificultam você trazer os dentes na inclinação, tá? Não é muita coisa, não. Na inclinação para trás. E pode interferir também na questão do apinhamento anterior, né? Então, eu tiraria, ainda mais que o paciente é jovem, 19 anos, a chance desse dente querer erupcionar ainda é grande. Então, é interessante fazer a extração. Olha só como é importante você saber a idade do paciente, você saber as coisas lá do primeiro passo, né? Então, nós temos aqui os riscos. As dificuldades, justamente, né, a inclinação dos dentes inferiores, então são dentes horizontais. Esse aqui semi-incluso, semi-inclinado, né, digamos assim, mas esse é totalmente horizontal, né? E impactação, né? Esse aqui é extremamente impactado. Então, tudo que for dificuldade, você vai pontuar ali na sua radiografia. Bom, gente, olha só que interessante. Com esses passos que eu falei para vocês, olha que interessante. Você já sabe, você já identificou problemas e dificuldades e riscos. Porque você viu como é que está a saúde do paciente lá atrás, você viu os riscos e as dificuldades do caso na hora que você fez a avaliação clínica e você pontuou na radiografia. Ótimo, o primeiro passo eu já ensinei para vocês. Agora, falta ensinar a associar soluções conhecidas
para tais problemas, dificuldades e riscos. Tá? Então, eu preciso ensinar para vocês o que existe de solução para esses problemas, para que você consiga fazer o procedimento de forma tranquila. Doutora Bianca, como você tiraria esse dente 38? Aguarde, eu vou ensinar. Eu vou ensinar, calma o coração, tá? Eu vou ensinar. Então, vamos começar entendendo como se tira um dente. O que nasce primeiro, gente? A cabeça ou os pés? Vamos respondendo aí, vai, bora. O povo pensa que eu sou doida, né? Ninguém entende nada, mas entende tudo. Até agora vocês estão entendendo, não estão entendendo? O que nasce primeiro, pessoal do Instagram? Obrigado, Davi. Cabeça, muito bem. Mais alguém? Alguém acha que nasce primeiro o braço? Os pés. Gente, nasce primeiro a cabeça, tá? Por quê? Vamos lá. A cabeça, porque é a porção de maior perímetro. Quer dizer que a cabeça é o que tem de maior. Se passar a cabeça, passa o resto. Vocês já viram algum bichinho? Vocês devem ter visto gato, como é que ele mede para fugir da grade? Vocês já viram? Primeiro ele tenta passar a cabecinha. Se passar a cabecinha, passa o resto. Aí ele tenta passar o corpo, né? Que o corpo ele é todo molinho. Então ele se molda e sai. Então assim, é a mesma coisa aqui. Você quer tirar um dente. O dente tem a coroa e tem as raízes. Então, a ideia, gente, é muito parecida. Você tira, primeiro, a criança, você tira a cabeça porque é a porção de maior perímetro. Ponha isso na sua cabeça. Você tira aquilo que tem maior perímetro. Você vai tirar a porção que tem maior perímetro. Área de maior volume, tá? Observe a criança. Se você observar a criança, você vai ver que a cabecinha dela é praticamente do mesmo tamanho que o ombro. E o ombro faz isso aqui, ó. Então fica praticamente a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Passou a cabeça, vai passar o resto. O dente. O dente, você tem a coroa e tem as raízes. Se você conseguir, no seu planejamento, mecanismos para você tirar a coroa, que é a parte maior do dente, você tira o resto. Porque você tirou aquilo que tem maior perímetro, aquilo que estava travando o dente dentro do osso, basicamente. Tá? Então, todo o seu tratamento, né, todo o nosso esforço, planejamento na cirurgia de dentes difíceis, gira em torno de liberar a área do dente de maior perímetro. Então a área de maior perímetro é sempre a coroa, Bianca? A grande maioria das vezes é, a não ser se você tem um dente lacerado, com uma raiz maior que a coroa. Eu nunca vi. Para mim, a coroa é sempre a maior região do dente. E é a região onde você vai ter que se empenhar para fazer a remoção, inicialmente. Em cirurgias difíceis, gira em torno de liberar a área do dente de maior perímetro na região em que se encontra impactado. Então, você vai usar os mecanismos que a gente tem para liberar essa parte maior do dente, que é a coroa, e com isso fazer a remoção. O dente, para ele se manter impactado, ele tem dois tipos de resistência. Ele tem as resistências externas, que estão ao redor do dente, que seriam o ponto de retenção óssea, né, que seria o osso ao redor do dente. E para você tirar esses pontos de retenção que estão ao redor da coroa do dente, você vai usar o mecanismo de osteotomia. Remover osso, osteotomia, ok? Então, tudo que for retenção externa ao dente, você vai usar osteotomia. Beleza. Resistência interna. Resistência interna é aquilo que vem do dente. Lacerações de raízes. O posicionamento espacial dele. Porque o normal, gente, é o dente nascer vertical. Se ele está horizontal, ele cria em si uma resistência interna. Ok? Se ele cria uma resistência interna, você precisa diminuir essa resistência. Então, dentes horizontais, eles vão resistir à luxação. Então, raízes volumosas. Tá? O que você vai fazer nesse caso? Para você diminuir as resistências internas. Odontosecção. Vocês estão me acompanhando até aqui? Isso é importante. Porque se você entender isso,
Você faz qualquer planejamento, qualquer um, sem decorar nada. Sem decorar nada. Se você entender que você precisa liberar a parte maior do dente para que você possa fazer a remoção do mesmo, executando menos força, você vai entender que primeiro você vai fazer a liberação em osteotomia e depois você vai fazer as odontosecções necessárias para conseguir liberar aquelas áreas de maior perímetro. Olha que fácil. Mais uma coisa, isso aqui é uma dica de ouro. Sempre dê preferência, gente, se você puder optar, né? Por exemplo, o dente ele tem uma certa resistência, mas se você fizer uma odontosecção entre raízes, você diminui o tamanho do dente e consegue passar ele pelo alvéolo. Opte por fazer a odontosecção. Por quê? Porque a odontosecção você está cortando aquilo que vai remover, que vai ser removido. O osso ele vai permanecer. O osso ele é ouro, a gente só tira o osso que realmente precisa. Em relação à resistência de um terceiro vertical, o trauma não é menor se eu ficar odontosecção para liberar a parte que está impactada no ramo? Qual seria mais danoso, fazer osteotomia na distal? Então, isso é o pensamento estratégico, Carolina, que você precisa fazer. E eu acabei de responder. Sim, quando você puder optar pela odontosecção, você opta por quê? Porque é uma coisa que você vai remover. E se você vai remover, não vai fazer falta para o paciente, o osso vai. Não se tem um aumento desnecessário da remoção de tecido ósseo e não manipula-se em demasia os tecidos, evitando trauma pós-operatório. Quanto menos você mexer no osso, menos trauma você causa, menos mediadores de inflamação, mais supimpa é a sua cirurgia, mais gostosa. Por quê? Porque aí o paciente tem menos inflamação, tem menos edema. Extração de um dente deve ser praticada sem traumatismos desnecessários, evitando forças excessivas. Como que você evita força excessiva? Odontosecção. Faz odontosecção para diminuir a resistência do dente. Cria-se pontos de alívio ou pontos de apoio para você usar sua alavanca através da osteotomia, lançando mão de técnicas de odontosecção. Então, se eu puder optar entre osteotomia ou odontosecção, eu opto pela odontosecção, tá bom? Respondendo a pergunta de quem me perguntou quais são os materiais para você fazer odontosecção e osteotomia. É os dois, tá? A mesma coisa. Uma caneta de alta rotação, tá? Que pode ser a que você tiver, ok? Porém, contudo, todavia, eu vou falar aqui agora um pouquinho da experiência da Titi, que já tem um tempinho de odontologia e já chegou a fazer 10 pacientes fazendo extração de 4 terceiros molares, né? 10 pacientes, ou seja, 40 dentes por dia. Sim, eu já fiz isso. Quando você tem uma caneta boa, que tem um torque maior, então você tem, por exemplo, antigamente tinha a Cavo 605 e tinha a Cavo, se não me engano, 650 C torque, uma coisa assim, ou se era 605 C torque. Eu sei que as que tem torque são melhores para você poder fazer esse tipo de coisa, tá? Se você puder investir, invista numa que tem torque. Se você puder investir ainda um pouco mais, invista numa que tem torque e luz. Luz, Bianca? Luz. Tem várias canetas agora no mercado que você tem um dínamo dentro dela, que ela tem uma luzinha. Então, conforme passa o ar sobre ela, ela tem rotação ali, forma-se, por causa do dínamo, forma-se energia elétrica e ela produz luz através de uma ponta de LED. Gente, é outra visão. Você não precisa ficar mexendo no foco e você enxerga o que você está fazendo. Boa parte do sucesso em você fazer uma boa osteotomia, uma boa odontosecção, está em você enxergar o que você está fazendo. Você enxergar aquilo que você planejou no seu planejamento. Você fazer aquilo que você planejou. E para você fazer, você precisa enxergar. Então, se tiver luz, é melhor. Muito melhor. Tanto que hoje eu sou viciada, eu não consigo mais atender sem caneta com luz. Porque é muito gostoso, é muito bom. É assim, é outra coisa. E não é assim um investimento tão caro. Se você for ver a diferença, não é muita coisa. No final do dia, a sua mão cansa menos, você fica menos tempo em cada paciente. Você facilmente tira esse investimento das cirurgias que você vai realizar com mais excelência. Tá? Então, assim, não estou falando de marca nenhuma, né? Procure aí, tem várias marcas no mercado.
mas busque aí uma que tenha torque e que você possa então ter essa luzinha, ok? Outra opção que é muito interessante é a peça reta. Quando você tem ali dentes muito horizontais, você pode, para você fazer um corte voltado assim para o vestibular, né, para você fazer um corte, fica mais fácil. Então, para você não precisar fazer todo o malabarismo, você pode usar também a baixa rotação. Eu gosto de baixa rotação cirúrgica porque a haste dela costuma ser mais longa. Então, é mais fácil para você poder fazer o corte chegar na região da cirurgia. Mas aí já é um investimento um pouquinho maior. Se você não tem como ter uma cirúrgica agora, faça com a sua caneta de alta rotação, tá de bom tamanho. Fiz por muitos anos, ainda faço muitas com caneta de alta rotação. As brocas. Gente, broca cirúrgica, aí cada um tem a sua particularidade. Eu gosto da Zecria. Eu aprendi a usar a Zecria e gosto da Zecria. Em algumas situações eu uso a 703 ou 704 multilaminada, tanto para peça reta quanto para alta rotação. Assim, dessas duas, elas me atendem muito bem. Eu nunca gostei muito de esférica, porque o corte dela é muito irregular, forma uns debris, assim, não é um corte limpo. Eu gosto de corte limpo para eu enxergar melhor. Se você começa a picotar muito o dente, daqui a pouco você não consegue diferenciar o que é dente e o que é osso, porque fica muito áspero, né? Então o dente acaba ficando escondido ali e fica difícil para você posicionar seu instrumental. Então eu particularmente gosto da Zecria e gosto da 702. Se você tem dificuldade de usar a Zecria porque ela é uma broca grande, né? E uma broca que você tem que ter um pouco de cuidado com a língua do paciente, com a bochecha, senão ela lacera mesmo o tecido, usa a 702, a 703 e a 704. São brocas que vão dar uma boa canaleta, um bom alívio, tanto na parte óssea quanto na parte de odontodissecção. Uma cuba para você poder colocar o soro, para você fazer a irrigação, ou você pode usar água ozonalizada. Hoje você tem uns dispositivos que fazem água ozonalizada bem pequenininhos, não é coisa grande, né? E a água com ozonólise, né, através da ozonólise, gente, é uma água que a gente chama de água estéril. Existem faculdades que só usam água ozonalizada nos seus equipos. E é uma água de excelente qualidade, ela é asséptica. Para fazer esse tipo de procedimento é muito bacana. Mas, caso não tenha, pode ser soro, pode ser... Tem gente que usa água clorada. Água clorada tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Principalmente se for uma cirurgia muito grande, muito invasiva. Eu aconselho usar soro nessas situações, tá? Que o soro não tem erro, né? Você vai ter menor desconforto para o paciente do que você usar por exemplo, um cinzel e um martelo, né? Teve uma vez que um colega meu me crucificou porque eu falei que usar cinzel e martelo é uma coisa pré-histórica, e né? Se tira dentes assim desde a época que se inventou o fogo, que é um pedaço de afiado e uma pedra para você bater sobre esse pedaço. Então, assim, é um negócio meio, sei lá, eu não faria isso na frente do meu paciente. Eu teria até vergonha de usar um negócio desse na boca de alguém, né? Eu prefiro usar uma coisa que eu vou ter um corte limpo, rápido, né? E vou conseguir resolver o problema do paciente sem muito trauma, sem muito dano. Refrigeração evita a danificação da matriz óssea. Você sabe que por aquecimento você pode ter uma necrose, né, do tecido ósseo. Então é importante que você faça isso com refrigeração líquida, não é vento não, tá? Vou fazer só sobre vento, o vento vai ventilar. Não, gente, a rotação da caneta é muito alta, então vai esquentar e vai dar problema. Faça com irrigação. Usa o soro. O soro tá difícil, inclusive, hein, gente? Nossa, o soro tá difícil de achar nas dentais. São poucas as que tem. Mas o melhor soro. Eu uso o soro para cirurgias de protocolo e cirurgias mais complexas eu uso o soro. Então, os molares impactados. Qual que é a solução? Qual que é a principal solução? Panorâmica necessária, tomografia ideal. Gente, não tem como você fazer um planejamento de um dente nesta situação, nesta condição, sem exame radiográfico. E para mim, principalmente se o dente estiver horizontal, e é uma coisa que é muito difícil você ver isso numa periapical, eu pediria pelo menos uma panorâmica. Acesso. Como que você vai fazer o acesso para você chegar na região do dente, conseguir acessá-lo e conseguir extraí-lo?
você vai usar dos mecanismos de osteotomia, e essa osteotomia ela vai ter que ser sempre voltada para vestibular. Por que, gente, a osteotomia é voltada para vestibular? Alguém sabe? Se vocês assistem às minhas aulas, vocês devem saber, porque eu falo isso quase toda a aula de cirurgia. Por conta do nervo lingual. Isso aí, muito bem, vocês estão craques. Por conta do nervo lingual, que passa em alturas variadas ali na lingual, o ideal é você fazer o acesso por vestibular. Por conta de órgãos nobres da língua, mucosa, muito bem. Também para você fazer o afastamento ideal da região, evitando chegar em regiões muito vascularizadas, estruturas nobres. Subcutâneo. Tá. Sim, você fala os bolsões de ar que o pessoal fala, né? Não, nunca tive. Por tecidos profundos, não. Nunca tive esse problema. Apesar de ter feito bastante cirurgias com... quando é muito profundo, assim, né? Você está muito profundo no ramo, eu costumo optar pela peça reta. Mas eu já fiz cirurgias desse tipo de cirurgia com alta rotação e não tive esse problema. É importante você afastar muito bem os tecidos e a região da região lingual ali, você deixar o afastador na hora em que você estiver fazendo o corte, tá? Para evitar que você tenha ali o efizema subcutâneo. Agora eu entendi o que você quis dizer. Muito bem, gente, é isso. Sempre o corte voltado para vestibular. Com isso você vai evitar esse problema, né, do efizema subcutâneo e também vai ajudar, vai facilitar aqui você fazer o acesso ao seu dente, ok? Então, vamos falar sobre a osteotomia para impactados, tá? Quando o dente ele está impactado de forma vertical. Como que você vai fazer a osteotomia? Você vai fazer a osteotomia, gente, lembra aquela coisa que eu falei do maior perímetro? Se tiver isso na sua cabeça, não precisa nem dessa decoreba. Maior perímetro, eu preciso acessar a coroa, o dente está vertical, ele só está impactado. O que eu vou fazer? Vou fazer o acesso ali só na cervical, na região de oclusal para vestibular. Você não vai para lingual, você vai do oclusal para vestibular. Você está vendo aqui, ó. Na hora que eu conseguir visualizar a coroa do dente, eu finalizei a minha osteotomia. Nesta situação aqui. Após o tecido mole ser rebatido, o osso que recobre a superfície oclusal do dente é removido com a broca carbidiseclínea. Impactação vertical, né? Então, o osso da superfície vestibular e distal do dente impactado é removido com broca. Então, gente, se ele estiver mais abaixo ainda do dente, né, você vai tirar ali na região vestibular para que você consiga enxergar a oclusal e a vestibular do dente. Com isso, você vai ter acesso, vai conseguir, né, criar, por exemplo, um moldão de secção entre raízes, para te criar um ponto de apoio entre raízes para você poder fazer então a luxação, ou você pode ainda criar um alívio, né, nessa região aqui, tanto na mesial como na distal, para você conseguir fazer uma pequena luxação ali daquele dente, tá? Então essa seria a osteotomia. Impactação mesio-angular, ou seja, ele está inclinado, tá, para mesial. O osso vestibular e distal é removido para expor a coroa e o dente na sua linha cervical. Então você vai expor a oclusal e a cervical do dente voltada para vestibular. Com isso você vai ter acesso à região de maior perímetro do dente. Ele vai sair por aquele acesso que você fez. Aqui, ó, mostrando o nervo lingual em diversas alturas, tá? Passando pela lingual ali. A impactação horizontal, você vai fazer basicamente, gente, é sempre assim, você vai acessar a região da distal do dente, né? E da vestibular, você vai sempre acessar a parte de maior perímetro, então é a coroa. Se você não tirar a coroa do dente, você não tira o resto, ok? Então a primeira coisa é você buscar maneiras de acessar a coroa. Aqui eu estou mostrando para vocês como é que é. Você vai acessar sempre de oclusal para vestibular, para descobrir essa região. Quando a impactação é disto-angular, você vai tirar o osso da superfície vestibular e adivinha, na região oclusal também. E aqui existe um macetinho. Quando ele estiver voltado para distal, é interessante você tirar um pouquinho também do osso na distal. Por quê? Alguém sabe por quê?
Gente, ele tá com esse caminho praticamente, ó, pronto. Se você tira de repente um pouco de osso na distal e depois faz uma odontodissecção aqui, ó, na região distal, esse dente sai. Porque você vai ter liberado a área de maior perímetro. Olha como aquilo que eu falei para vocês, se vocês entenderem essa questão da área de maior perímetro, fica fácil de você entender o porquê que esses procedimentos são feitos dessa forma. E o superior, Bianca? Olha, impactação do terceiro molar superior. O osso da superfície vestibular, sempre na vestibular, tá? Vestibular do dente impactado será removido. A oclusal, gente, já é um pouco mais difícil, porque é uma região muito lá profunda. Então, por vestibular, você tem um bom acesso ao dente. Então, você vai fazer um retalho ali na vestibular, voltado para vestibular, e aí vai fazer o acesso até você conseguir descobrir toda a coroa ali na região do tuber, tá? E o nervo bucal também. O nervo bucal, ele é um nervo assim que a inervação dele é basicamente gengiva vestibular, né, posterior. Então, mesmo que você tenha um lesionamento desse nervo, tá? A parestesia dele vai dar pouca sensação de parestesia, digamos assim. É diferente de você ter uma parestesia no bordo lateral da língua, né? É diferente. Então, normalmente mesmo que você lesione, né? Fora que ele é um nervo um pouquinho mais interno. Ele está mais interno, ele não está tão exposto quanto o lingual que fica solto ali no tecido. Então, se você fizer o descolamento, você não rompe ele. Exato, a Ana falou, para criar o espaço para ele sair. Perfeito, Ana, você entendeu a questão. Você entendeu. Daqui agora ninguém te segura. No superior, já vi buco quebrar o osso com a própria alavanca para visualizar o dente. Já vi também fazer isso. Eu não aconselho, tá? Por quê? Porque quando você quebra, você faz um corte que você não tem como prever até onde vai. É um corte em galho verde que a gente chama, né? Você não tem como prever até onde vai. Você pode pegar uma região de teto ali do assoalho de seio maxilar e dar uma comunicação posterior, que é dificílima de fechar. É difícil você suturar para você fechar a comunicação. Então eu não aconselho. Eu faria com a broca, né? Até porque aqui, né, todos são clínicos, não são buco, porque o buco, se der comunicação, ele resolve. Tá certo? Deu comunicação, ele vai dar um jeito de resolver. Agora a gente já para resolver tem que chamar o amigo buco. Então, assim, eu aconselharia fazer com a broca porque é um corte mais regular. É mais fácil de você controlar.